todos. Nós estamos aqui na Junta de Freguesia da Quinta do Conde a assinalar o Dia Mundial da Cidadania. Não sei quem é que estabeleceu o dia 18 de maio como o Dia Mundial da Cidadania, mas nós entendemos que, independentemente de quem quer que seja estabelecido, que deve ser assinalado e deve ser uma oportunidade para nós marcarmos essa diferença. E para isso, nós pensamos que o local mais adequado para celebrar o Dia da Cidadania é a Junta de Freguesia, no local onde, em situações normais, se realizam as Assembleias de Freguesia e com uma pessoa que tem um destacado percurso de vida enquanto cidadão. O Capitão Calvin, agora coronel, mas como ele diz repetidas vezes, capitão, foi como capitão que ele ficou muito conhecido. E, portanto, é com ele, e conhecido em várias vertentes, ele falará, em todo o caso, no livro Quinta do Conde, Gente de Perfil, ele tem aqui alguns parágrafos e estão aqui destacados alguns pormenores da intervenção cívica dele. Calvin foi ferido em combate no ultramar, foi, creio que estudou na Casa Pia. Exatamente, também. Que há coisas que não tenho tudo na cabeça. E estava no ultramar, em Moçambique, numa companhia que creio era comandada pelo Capitão Valente, mas foi comandado também pelo Ramalhianes. Isso era o comandante do batalhão. Comandante de operações. Sim, Ramalhianes. Foi na minha primeira comissão. Eu fiz 2 comissões. Portanto, depois eu passo o time depois, por isso. Já aborda essas matérias, mas isto em termos militares, até que uma bombita fez o cargo. Uma bombita, graças a Deus. O capitão ficou reduzido a 11 quilos, tem 11 quilozinhos de ossos. E emagreceu. Queimados. Muito depressa. Foi completamente. E depois eu veio para a metrópole, como na altura se dizia, no hospital. Esse é outro percurso que se calhar valia a pena ponderarmos um bocadinho. E depois, ao 25 de Abril, Calvin teve um papel ativo na Revolução, no dia 25 de Abril de 1974, e teve depois, enquanto membro das campanhas de dinamização do MFA, foi destacado em Proença à Nova e teve lá também um papel, enfim, se calhar é melhor ser ele a explicar, que às tantas até primeiro o padre, depois o bispo, depois até o Vaticano. Aprendi o bispo porque fugiu. Mas mais interessante era a forma como as coisas se faziam naquela altura. E naquela altura ele já me contou histórias de reunir, e eu tenho alguma simpatia também por isso, porque os meus pais são de Proença Nova, são do Concelho de Proença Nova. E conheci também, ele foi companheiro na Assembleia Municipal de Sintra, tal como foi membro da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, mas na Assembleia Municipal de Sintra ele foi membro em conjunto com outro Quinta Condense, então, que nasceu em Montes da Senhora, Proença Nova, e que, para quem Calvin é uma lenda. E, portanto, ele fazia questão, o Dr. Vítor Neto fazia questão de integrar a candidatura à Assembleia Municipal se o Calvin também participasse e participou. Portanto, é outra parte da vida do Calvin. A outra, e uma das mais importantes, é o ter sido fundador e primeiro presidente da Associação de Deficientes das Forças Armadas. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que ilustram bem o papel de cidadão António Guerreiro Calvin. E, portanto, era sobre isso que iríamos falar. Antes de dar a palavra ao Presidente da Junta, e que a qualquer momento também vamos fazer disto uma coisa menos formal, não intensamente formal, e, portanto, a qualquer momento, se o Calvin, o Presidente da Junta, quiserem intervir, muito bem. Queria também agradecer a presença de todos, naturalmente. Permitam-me que destaque. O Presidente da Junta está aqui, foi
é um apoiante da iniciativa desde o primeiro momento, mas o Sr. Vereador Nelson Póvoa, temos aqui mais membros do Executivo, pelo menos mais uma, se estou a ver bem, estou, e portanto agradecer a presença de todos nesta sessão, que é uma forma também da gente ir, enfim, conhecendo alguns pormenores da história, de uma história recente, de uma história que nos deixa muitos entusiasmados, satisfeitos, e há pormenores que nos passaram ao lado, ou que pelo menos nos conhecem, outros não conhecem, enfim. Sr. Presidente, ajuda. Muito bem, permitam-me que eu não me levante, porque acho que não há necessidade disso. Não há. Se levantasse, depois também tinha que levantar. Foi mesmo por isso é que eu não me levanto, para você não se levantar. Bem, dar-lhe as boas-vindas, aqui ao Capitão António Calvin, de estar nesta freguesia onde fez parte aqui na Assembleia de Freguesia também, não é assim? Parece também. Esta é uma freguesia de Abril, esta freguesia foi criada já depois do 25 de Abril. Também cumprimentar o Presidente do Fórum Quinta Condensa, Vítor Antunes, a RTC, que está aqui por intermédio de Luís Braz, o Vereador Nelson Póvoa, a minha colega do Executivo, Carla Sá, a membro da Assembleia de Freguesia, Liliana Martins, senhoras e senhores. Bem, como o Sr. Vítor Antunes diz, hoje, dia 18 de maio, é o Dia Mundial da Cidadania. Como todos sabemos, a cidadania é um processo de apelo à reflexão e a ação sobre todos os nossos problemas, sejam eles individuais ou sociais, que promove o respeito pelos valores como igualdade, democracia e justiça social. Além disto, ainda se pretende que sejam vinculados valores relacionados com a cidadania, como o diálogo, o espírito democrático, crítico e criativo, sempre com respeito pelos outros. E nada melhor para identificar estes valores como o 25 de Abril de 1974. E por isso a Junta de Freguesia rapidamente aderiu a esta iniciativa e agora vamos dar, se calhar, a palavra ao protagonista, que é ele que nos interessa ouvir. Obrigado. Com muito agrado que estou aqui, era para estar no outro período, na altura das comemorações do 25 de Abril, mas não foi possível por razões de saúde. Tive que fazer uma intervenção cirúrgica. Isso já passou, felizmente, já lá vai. E hoje, ainda por cima, o dia da cidadania, o dia de uma terra que eu vi crescer, na qual participei com muitos intervenientes na época, à altura. Quero referenciar aqui uma pessoa que foi muito peculiar também aqui, um tio pelo qual eu tinha muita admiração, que era o Baranita, que também integrou vários movimentos associativos aqui dentro, na altura, e aliás foi por causa dele que eu, de certa forma, tive uma ligação mais forte aqui à Quinta do Conde, porque ele, na altura, comprou um lote, não tinha carro, e eu já tinha uma viatura minha e vinha cá, e clandestinamente ajudava-me a fazer a casa que ele tem, que agora já não tem, depois vendeu, e já, infelizmente, já morreu. Muitos dos que estão aqui, de certeza, que lidaram com ele e viram que era uma pessoa espetacular, também um homem de cidadania, um homem cooperante em todas as áreas, que integrava o rancho coral alentejano também. E eu, através dele, depois comecei a vir cá e a ajudá-lo. Acabei por comprar um lote também e depois ficava aqui. Trazendo depois também os meus cunhados, do qual está ali o Toico, o Esteve, moços daqui, o Garcia, que era deficiente das Forças Armadas também. Portanto, há aqui um elo de relação muito íntimo, todos nós trouxemos um bocadinho de nós para aqui, e quando nos fomos embora, há de ficar sempre qualquer coisa, como dizia o poeta, quando o homem se foi a caminhar, fica sempre alguma coisa pintadinha. E é com muita satisfação que ouço a convidado para vir para cá. Só tinha era que vir, não havia outra hipótese, nem que viesse na cadeira de rodas, mas felizmente já passou. Sobre o meu percurso de vida, como eu disse, pronto, eu fiquei órfão com um ano de idade de mãe, perdi a minha mãe, com um maldito tuberculose da época que assolava na altura todas as famílias, em 1944,
plena Primeira Guerra Mundial, mas lá ver se eu não assisto à Segunda. Foi quando eu à Segunda Guerra Mundial, depois esta seria a terceira e última. Depois a próxima, dizia um filósofo também, que a Quarta Guerra Mundial será novamente com fisgas e com bordões e paus e fundas e tudo isso, porque bem, poucos ficaram cá para contar. Mas espero que a humanidade tenha juízo e haja uma solução, tal como na nossa guerra, infelizmente, também os governantes à altura não foram capazes de entrar na via do diálogo e de colmatar todas as falhas que houve para evitar que a guerra fosse, e nós praticamente foi uma geração completa que se sacrificou nessa guerra, entre os quais eu vi morrer muitos camaradas, vimos matar e morrer, fizemos todos, não fomos nós. Aliás, como eu tenho aqui neste livro de 30 Pegadas de Raiva, que eu tive a oportunidade, em jeito de catarse da guerra, passou por mim muito intensamente, eu escrevo, eu não canto o épico da guerra, eu canto a agressão que fui e suportei. Ao mesmo tempo que éramos, portanto, era uma guerra e todos eram obrigados a ir à guerra, os que não eram, saíam, fugiam, iam para desertavam, faziam aquilo que cada um, em consciência, achava que era bom ouvir, mas nem todos podiam tomar essa atitude, porque nem todos estavam informados, nem o analfabetismo, se o analfabetismo já atingia, eu lembro-lhe aqui, sou apanho de foice, que na minha companhia tínhamos cerca de 60% dos soldados eram analfabetos, lá no terreno de operações. E quando viemos lá, passámos cerca de 6 meses no Sul e todos, pelo menos os do meu pelotão, eu e os forriés do meu pelotão na altura e os outros também, conseguimos dar-lhe as aulas e levá-los e enviaram todos com a 4ª classe lá. E alguns até ficaram lá. Portanto, há nesse esforço comunitário também e de cidadania também, que nós participamos numa resposta à ignorância e que infelizmente se sentia neste Portugal, eles dizem à beira-mar plantado, mas eu digo à beira-mar ultrajado da época, em que nem o direito sequer à educação, nem nada havia. Portanto, isto são as tais experiências que me marcaram quando morreu a minha mãe com o ano, depois 6 meses depois o meu pai andava a batejar, caído de uma oliveira, a tíbia furou-lhe a pele, ficou com a tíbia completamente partida, cangrenou, não havia médicos, não havia assistência, não havia nada e morreu também passados 6 meses. E aí andei por lá, de Del, como dizia o meu tio Baranita, andei por lá a pedir e a andar de um lado para o outro, porque não é por acaso que me chamavam Torradinhas, porque o doutor Figueiredo, quando me via muito magrinho, com o umbigo assim saído da barriga, disse a primeira coisa, anda cá, levas esta rolha, arranjas uma tilha e pões aí a roda do umbigo, e quando vieres pedir, pede torradinhas, pede torradas, que as torradas fazem acabar com o umbigo. E eu pedia sempre torradas, chegava lá, as pessoas iam-me dar para... A minha senhora deu-me uma torradinha, porque o doutor Figueiredo diz que as torradinhas me fazem tirar aqui a rolha daqui do umbigo. E elas estavam. E então era tudo, olha, lá vem as torradinhas, põe lá uma fatia de pão ao lume. Pronto, e aí ficou a minha alcunha do torradinho. O capitão, portanto, na minha aldeia hoje chamam-me Capitão Torradinhas, aí, felizmente. Da aldeia Nova de São Bento, Conselho de Serpa, Distrito de Beja. Portanto, isso é uma infância muito triste. Uma infância, fiquei depois, o meu avô acabou por morrer, a minha avó, 4 tias minhas, já depois mais novas que a minha mãe, e ficámos por lá, até que alguém disse assim, o moço anda aqui, e houve um indivíduo que me disse, vai guardar ovelhas comigo, ainda guardei durante cerca de um ano ovelhas lá atrás, de lá até era pastor, era cão, era tudo, fazia os trabalhos todos atrás das ovelhas, pequenininho, descalço,
E lá andei eu também a calcorrear as agruras da vida. E depois, pronto, uma senhora compadeceu-se, juntou-se com outras senhoras, arranjaram lá uma vaga na Casa Pia de Beja, meteram-me lá na Casa Pia de Beja, onde, já com alguma capacidade e algumas coisas e tal, quando já tinha 9 anos, entrei para a primeira classe com 9 anos, quando normalmente era para acabar a quarta, mas felizmente as coisas compuseram-se e pude continuar a estudar e chegar à altura de ir para a tropa e ir para a guerra, e aí começa o segundo episódio da intervenção, que também também um pouco doloroso, dado não apenas o sacrifício que se passava lá, o ter que mandar soldados, termos que andar na guerra, temos que ouvir tiros, rajadas, minas e tudo, e termos que matar para não morrer, tínhamos que viver todas aquelas agrúrias da própria natureza daquele tipo de guerra de guerrilha. Durante essa guerra fui ferido com muita gravidade onde morreu o tal Capitão Valente, e o meu comandante de operações na primeira era o Ramalheiros, que veio ser candidato à presidência e Presidente da República, e com o qual ainda felizmente nos damos muito bem, apesar de algumas divergências políticas que tínhamos na época, na altura, mas com a compreensão dele e da minha parte. E até agora, quando ele tive que cortar a perna, ele foi lá visitar-me e pronto, viu Ramalheiros. De maneira que depois de vir da guerra, no hospital foi uma tragédia, que se chegarem... Mas antes de sair de lá, de Moçambique, há ali 2 ou 3 episódios que eu gostava que partilhasse connosco. Um é minutos antes do acidente, digamos, do levantamento da mina. Acho que vocês estavam a beber umas cervejas. Sim, exatamente. E depois acho que estava o Diniz de Almeida. Era o Diniz de Almeida, era alferes também lá na minha companhia, daí a nossa grande amizade, que se veio depois a transportar. Aliás, como eu dei aqui num prefácio de 30 pegadas de raiva, num prefácio que ele escreve, o Diniz de Almeida, que foi como que um eco a repercutir-se no tempo e que viria a unir-nos novamente, porque eu e ele estivemos interligados na criação do movimento de deficientes das Forças Armadas, que, coordenado pela associação, pela fundação, não era bem uma fundação nem uma associação, era um grupo do movimento de capitães, onde fazíamos, em minha casa, naquela altura morávamos nos Olivais, eu estava no Ralis, grandes serões a escrever à máquina os relatores, comprámos 2 máquinas de escrever, tirámos o teclado de uma Exerto, da outra Vartes, ou como é que chamava aquilo, fizemos uma, ele era todos engenhocas, fizemos só para a PID não poder tratar o teclado e ir a saber onde é que aquilo era escrito. Diniz de Almeida era todo cheio de engenhocas, infelizmente já faleceu também. Mas há um momento em que... lá na guerra, em que o Diniz de Almeida, não o contrário, o Capitão Valente diz, não, tu vais lá para trás... O Valente, isso é um episódio que eu vinha à frente. Vinha à frente na viatura. E o Diniz de Almeida foi e sentou-se à frente, sentou-se comigo dentro da viatura, e depois o Diniz, como era mais antigo que o Diniz de Almeida, ele disse, Calvin, eu sou da academia e tal, que ele era da academia, ele era Luciano, e não sei quem, não era da academia nada, para já sou mais antigo que tu. Ele estava lá a estagiar, ia fazer o coisa. Mas ele tinha gostado. O tirocínio. Ele tinha gostado muito de dinheiro ao Estado. Isso é a conversa do capitão. O Valente é que vira-se para eles, vê-nos a guerrear, então mas o que é que se passa? Passa-se então o Diniz de Almeida, diz que quer ir aqui à frente, que é cá à frente na primeira viatura, corria-se mais riscos,
mas chegava-se com a carinha limpa porque não apanhava o pó das outras viaturas todas que vinham à frente. E ele disse assim, não, ó Diniz, você vai lá para trás, para a última viatura, você custou muito dinheiro ao Estado, foi um curso de 6 anos na Academia Militar e você ainda pode chegar a general, portanto faz favor, vá lá para trás. Aqui vai a plebe, e o Calvin. Pronto, e foi bem os dois. E depois ainda teve uma guerra comigo, que ia ao meio, e ele disse, não, ia na ponta da viatura, e ele disse, não, aí à ponta vou eu, que é para poder olhar para trás, para ver a coluna e tal, e mandou-me ir para o meio. E ele, coitado, apesar dele, que ele foi muito precipitado nessa viagem, isso é outra história, que eu estou a contar, estou a contar agora no próximo livro, que é um romance, vou romancear estas histórias todas juntas e tal, vamos ver se ainda vou tempo de escrever isso, tudo, e editar. E ele aí ficou naquele sítio. Quando rebentámos a mina, a Berlia tinha aqueles varões muito fortes onde assentava a capota, não levava a capota. Ele ia mesmo na direção de um daqueles, com a explosão, bateu com o crânio, abriu o crânio ao meio, teve morte instantânea. Portanto, como a bomba ficou repleto dos miolos dele. Portanto, nem uma bombinha. E eu abri-se um grande buraco no coisa e esta minha perna ficou dentro do buraco, receberam as chamas todas lá da mina e esta mão, instintivamente, sem eu me perceber, veio às partes e esta ficou no ar instintivamente e foi por esta que eles me tiraram da viatura e me salvaram a vida. Ainda antes de chegar cá, lá, se bem me recordo, o Calvin já contou alguns pormenores de, às vezes, estarem do outro lado do rio, o Inuit, vamos chamar-lhe assim, trocávamos correspondência com o Inuit. Não era bem como diz o soldado, mas pronto, eles iam lá de noite, durante a noite, e deixavam lá as mensagens, vão-se embora, esta terra não é vossa, é psico deles. E a gente depois respondíamos de outra maneira e tal, era uma troca de correspondência. E fomos atacados a morteiro 2 vezes, eu pelo menos lá estava a guardar uma ponte do rio Latize, com o morteiro 82, que eles tinham melhor armamento de morteiros do que nós. E as granadas houve 2 que nós rebentámos, fui lá, Made in United States of America. Portanto, o apoio que eles nos... Depois eu até disse, com piada ao Ianes, quando lhes entreguei, mas os americanos também diziam que era só os russos que estavam a apoiar. Isso é uma história muito completa, mas explique-me lá, porra, eu não sou de mal. E ele disse, não, sabe como é? Isto são exportações através da Suécia, da não sei quem, da mais, e depois chegam cá através desses países que apoiam a guerra e não sei o quê. Portugal também é especialista nisso, em fornecer armas aos dois lados. E então, pronto, isso é mais ou menos uma história que se fosse contar por menor em pormenor. Sim, mas então chega a Portugal, com uma recomendação. Chega a Portugal e vou para o hospital, estou lá no hospital, estou lá fui em 68, 69, 70... Tive cerca de 3 anos a fazer, fiz 25 anestesias gerais, só para me tirarem a pele toda daqui da coisa e porem nas pernas, para conseguir reabilitar e ficar com as pernas. O médico, o cirurgião, que era o Dr. Paredes, disse, Calvin, vai ter aqui ainda uns 20 anos de vida, porreira, não vai poder andar, se calhar, com o seu pé, mas com uma cadeirinha de rodas, isso fica tudo impecável e tal assim. Ao fim do ano, quando ele vai ver, eu fui para a medicina quando ele vai ver, eu disse, doutor, como você anda aí? Isto não é aquela máquina, não. Sim, pá, você está-me a surpreender. É claro, já passaram sobre essa operação cerca de 50 anos. 50 anos, mais de 50 anos, 50 e tal anos, foi em 68, e
e já passaram esses 20, esses 40, esses 50, e ainda estou aqui. Agora, quando fui operado a última vez, eu tive que cortar a perna, senão cangrenavam-me também e ficava sem a pata, como o meu pai ficou. E então o médico disse: então, e agora? Vamos recuperar? Oh, isto está aqui mais de 20 anos à minha espera. Tenho muito que fazer ainda. Pronto, isso são pequenos nadas, eu chamo-lhe os pequenos nadas. Então, e depois, vão acompanhando. E depois, 25 de Abril? Depois disso, antes do 25 de Abril, há aquela luta da preparação do 25 de Abril. A preparação em clandestinidade, das reuniões, dos capitães, na qual eu tinha um papel de agregação dos DFAs, dos deficientes, para evitar que forças saudosistas para a guerra aproveitassem os deficientes das Forças Armadas como moeda de troca o sangue que estes homens derramaram. Por exemplo, era uma linguagem que se ouvia com muita frequência na Assembleia da República, na altura, na Assembleia Nacional, na altura, onde nós começámos a participar, a ir lá, junto daquele grupo que eram os liberais, do Miller Guerra, era o professor Miller Guerra, era o Sá Carneiro, o Balsemão, depois veio fundar o jornal, e eles é que debatiam a guerra, que assim, entretanto, ainda não havia jornal. E depois, na altura, do episódio da Capela dos Ratos, que isso tornou uma dimensão, começou a haver muita coisa junta, não é? E estava-se, pronto, é na altura em que depois o Salazar morre também, e dá-se a vinda do Caetano, chamada Primavera Marcelista, que acabou por alterar nomes às coisas, mas chegou tudo na mesma. E pronto, e então as Forças Armadas, que eram as mais representantes do povo na altura, porque todos os capitães, que eram capitães na altura, não vinham das elites, vinham da classe média, vinham dos bancários, eram filhos de bancários, de classe média, dos professores, filhos e alguns, sem pai nem mãe, como eu, também, que tínhamos uns que tinham andado no seminário, outros que tinham andado nas casas pias, outros que tinham andado na casa do gaiato, e havia toda uma argamassa feita de povo. Começou-se a ver e a ouvir os soldados lá na guerra, portanto, mais isto, mais aquilo, mais aquilo. E depois, como vinham cá de férias ou um sítio qualquer, vinham o estado em que eles estavam. Eram enviados para casa para a família os aguentar. E é aí que começa a revolta dos capitães. E o movimento de capitães começa por aí, depois assume um cariz reivindicativo, porque as condições também, nós tínhamos já um dossiê preparado que chegou a ser apresentado, foi o Spínola e o Costa Gomes que apresentaram esse dossiê ao Marcelo, como havia capitães, o capitão Mafra, que conseguiu um atestado de pobreza na junta de freguesia, porque ele tinha 7 filhos e ainda tinha dinheiro para pagar o liceu de 3 ou 4 que tinha, e nem tinha dinheiro para pagar, e a polícia foi lá e passaram um atestado de pobreza a um capitão do exército. Portanto, nós estávamos mesmo numa chamada falência. Era um país pequenino, com cerca de 9 milhões de habitantes. Tínhamos uma presença permanente de 185 mil homens em guerra, nas 3 frentes, Angola, Guiné e Moçambique, que tinham que ser revisados de 2 em 2 anos. E as tropas formadas aqui já não eram suficientes, já estávamos com um déficit de 30% de refratários, desertores e compelidos, das pessoas que uns iam à inspeção, tentavam ficar livres, se não ficassem, aguentavam de qualquer maneira, depois passavam, não se apresentavam no dia, outros recebiam, porque recebia-se um patacão na altura, uma verba jeitosa, recebia-se para o embarque, depois iam de férias. Muitos recebiam essa coisa e tiravam-se para a França e iam-se embora. Outros tinham que aguentar e ficavam cá.
e outros desertaram, também temos alguns desertores lá na guerra. Mas, e essa percentagem, quando chegava aos 33%, que é chamado um terço dos mancebos, mancebo é aquele cidadão que já está em tempo de entrar para a guerra, mas que ainda não foi chamado, ainda não está. Que os mancebos já não chegavam para substituir os que lá estavam nessas frentes. Eram em número inferior. É aí que começa a chamada guerra da psico do Spínola, que é recrutar indígenas, recrutar pessoal lá da própria de Angola, Guiné, Moçambique, e constituir lá companhias que nós dávamos o treino, organizávamos, formávamos e tal, e eram na tentativa, só que foi uma tentativa tardia, que eles recebiam a instrução, recebiam o armamento e depois piravam-se, iam para ali, para o MPLA e para os outros movimentos. Portanto, isso aí começou. Depois há o caso da Guiné, que é um caso gritante, em que foi declarada a independência da Guiné, e aí tremeu o Império e tremeu nessa altura. Nem mesmo assim foram capazes de ir para o diálogo. E onde já está feito, o Spínola alertou, depois escreve o tal livro Portugal e o Futuro. O Spínola alertou o governo que a Guiné ia se tornar, já estava independente, já tinha sido reconhecida por vários países. Começaram a ter supremacia militar dentro da própria Guiné e começaram a ter, e nós perdemos a supremacia aérea. Significa que nós tínhamos um poderio aéreo que eles não tinham e podíamos fazer bombardeamentos, fazer aqui com napalm, com tudo que viesse à mão, mas eles começaram a ter mísseis de terra, e aí foi o fim da nossa missão. Um helicóptero foi apanhado, morreram 3 majores, depois morreram mais 2 ou 3 capitães na Guiné, e deixou de haver, até para a evacuação, deixou de haver tropas suficientes para isso. E então, daí nasce o movimento de capitães, o movimento das Forças Armadas, o movimento de capitães primeiro, depois transformado em movimento das Forças Armadas, e cria-se que tem o seu que eclodiu no próprio dia 25 de Abril, com algumas tentativas no 16 de março anterior, organizado pelos militares mais ligados ao general Spínola, e que foi falhanço, porque não havia coordenação, não havia comando operacional. No 25 de Abril, um mês e poucos dias depois, eclodiu neste país, e felizmente trouxe-nos a todos a possibilidade de estarmos aqui a debater hoje. À exceção dos centros das Forças Armadas, aparece nesse contexto. Nós já estávamos organizados, já tínhamos uma comissão, já estávamos entronzados dentro do próprio 25 de Abril. Eu conhecia praticamente toda a malta do 25 de Abril. E fomos reconhecidos pela Junta de Salvação Nacional no dia 11 ou 23, eu não tenho bem. Não chegou um mês depois. Foi cerca de 16 a 17 dias do 25 de Abril, fomos constituídos em associação. O MRPP, entretanto, tinha ocupado o Palácio da Independência, que era tudo, o país estava todo em revolução. Nós fomos convidados a ir para o Palácio da Independência, que era um balcão. Lá fomos, aproveitámos logo, fomos logo lá nesse dia, o MRPP. Pronto, lá estivemos a falar com os gajos, os Arnaldos Matos e essa malta toda. Lá cederam, aquilo ficámos lá. E ocupámos o Palácio da Independência, onde estivemos lá bastante tempo. E lá é que se fundou a ATFA. Incluindo durante a noite. Sim, durante a noite. E armados. Não armados em pagos, às vezes também fazíamos esse papel. Pronto, e aí começa o 25 de Abril no seu apogeu, todas as lutas que vocês, cada um conhece à sua maneira. Sim, sim. E eu tive a oportunidade depois de continuar a minha vidinha ao lado da associação e entretanto o Dinos de Almeida convida-me para ter que ir para as campanhas de dinamização. E entretanto vou para as campanhas, vamos agora.
Tenho de notar aqui o Garcia, que ele colaborou ainda comigo lá nessas campanhas de imunização. E aí começa outra luta contra as primeiras reuniões que nós fizemos, lá nos bombeiros e depois na escola, em Proença Nova. Os grandes problemas de lá eram o colégio que havia lá, que era o colégio de Proença Nova, onde está hoje a sede da Câmara Municipal, é engraçado. Eu já fui lá, já fiz também assim, uma sessão de esclarecimento. O resto da rapaziada lá do Megro, que tinha, levei um médico, um engenheiro, um administrador. Esse administrador ainda ficou, o gajo da EPAM, de gestão, de economista. Digo, um economista, uma equipa de militar, de marinheiros, e éramos em um grupo ainda de uns 12 ou 13, e 2 GNRs. E levámos e fomos, essa força, pronto, instalou sempre essa mão lá nos bombeiros. Éramos para estar lá 15 dias para fazer o levantamento das carências do Conselho. Estivemos lá cerca de um ano. Pronto, porque entretanto começamos a construir pontes, a fazer cemitérios, não havia cemitérios, começavam a haver os problemas, as pessoas estavam lá nas aldeias remotas, quando havia no inverno, morria uma pessoa, tinham que enterrar provisoriamente no quintal e depois, só quando o tempo estivesse bom é que podiam vir trazê-la para o cemitério da aldeia. Portanto, é um longo percurso, são momentos muito... Até do seu ponto de vista do altruísmo, foi sentir-me bastante realizados nesse esforço de ajuda àquelas populações que eram só aí é que nós concentramos. Há uma coisa que me deixou enfim, curioso, a descrição que ele fazia das reuniões. As reuniões numa aldeia, bom, quais é que são as necessidades, as carências? Calvin é que viveu e é que me contou, e agora estou a recordar. Na baixa do cemitério estávamos numa reunião assim, então a gente não tem cemitério, não sei quem, não sei o que mais. Então há aí alguém que tenha aí um bocado de terreno que sirva para um cemitério, e a gente também não traz dinheiro. Eu ofereço o terreno, está ali bem situado. Olha, eu dou 20 sacos de cimento, eu dou uma coisa de calma, eu dou não sei quem disto. Mas também, cada um que levantava o braço a dizer eu dou isto, Calvin mandava um militar e dizia, vai lá registrar tudo, nome e morada. E depois no outro dia ele disse assim, capitão, mas eu quero, a gente só se pode fazer o cemitério se houver a autorização do gado de saúde. Eu digo ao GNR e ao aspirante, àquele economista, amanhã de manhãzinha vão buscar o delegado de saúde para ele vir cá. E foram buscar Castelo Branco. O delegado de saúde foi lá, aprovou o terreno, disse, senhor, pode-se construir, eu fui lá com ele, lá ao local do cemitério. No outro dia começaram as obras, fui lá falar com um gajo que tinha uma terraplanagem, uma coisa de terraplanagem. Foi lá, olha, ela felizmente está lá. E uma ponte, também fizemos uma ponte lá. Havia muitas pequenas nadas que nós conseguimos ir fazendo e foi uma grande experiência que felizmente teve muitos frutos. Entretanto, depois acabou, voltei para a África. Não, mas entretanto havia aquela guerra, entre aspas, com o bispo, com o padre, porque o padre, depois ocupámos esse liceu. Está ali um recorte do jornal, creio que Diário de Lisboa, que retrata, descreve um bocadinho essa notícia. Os estudantes todos que tinham andado lá, no colégio, fizemos uma Assembleia Geral no colégio e foi aprovado por maioria e com aplausos a transformação daquilo que toda a gente queria. Ali não havia esquerda nem direita. É um liceu, queremos um liceu. Pronto, depois aquilo é claro, teve que ir lá o representante do ministro, o secretário de Estado, para legalizar aquilo tudo. Aí houve uma altura em que eu fiquei assim um bocado chateado, isto não é assim tão fácil como o Sr. Capitão pensa e tal, isso é fácil, é fácil porque era mais fácil construir o cemitério. É fácil. Mas o bicho quer 60 mil contos, não arranja os 60 mil contos, o povo já pagou o colégio.
Tenho aqui os recibos das pessoas que deram, uma tinha dado não sei quantos dúzias de ovos, ou tinha dado não sei quê, ou tinha dado não sei quantos. Mas é verdade, ali perto, em Abrantes, a igreja que foi lá construída foi assim, o padre, na altura, também... Veio um homem fazia do Brasil, tratamentos. um indivíduo do Brasil, testemunhar que tinha dado, parece que era à volta de 2.000 contos para a construção daquilo, e equipamento e não sei o quê, e trazia mais assinaturas dos outros que queriam o liceu a começar logo. Aquilo foi um movimento muito engraçado. É claro, o bispo sempre oposto, fugiram todos, os professores, desapareceu tudo, só ficou o professor de Educação Física. Os outros fugiram todos. E a gente disse, até agora como é que o ano continua? Diz, pá, velho, agora a gente não tem professores. Dizia lá o lugar, temos. Arranquei com um moço que lá estava, um aluno, já estava quase a acabar a licenciatura, viemos ali à Universidade de Lisboa, falar com o reitor, o gajo convocou lá os outros reitores, todos os alunos finalistas das várias disciplinas, levámos a lista dos professores que eram precisos, nas várias áreas, ele dispensou-os, fizeram já de estágio, contou para a carreira deles, metemos lá professores tudo novos, foi o melhor ano de passagens lá naquele liceu, mas tudo, e os alunos todos a participarem, uma escola, porque aquilo, o colégio tinha 3 refeitórios, tinham refeitórios para os meninos, eram especiais, que vinham para lá e não sei quem, não sei bem, onde era feita a cozinhar, onde comiam os professores e não sei quem. Tinham outro refeitório que eram os miúdos que pagavam X para comerem lá dentro. Depois tinha um que era para as merendas. Os gajos que levavam uma merendinha de casa, sentavam-se lá nos bancos, lá numa outra coisa e comiam. Nesse dia acabou isso tudo. Vocês dizem, a quantidade de couves, alfaces, batatas que chegavam lá para toda a malta dava coelho, comia tudo junto. Os alunos, os professores, tudo ali. Aquilo era mesmo, parecia a Comuna de Paris, pá. Aquilo vivia tudo ali. Não havia partidos nenhums, nem nada. E depois, ainda por cima, há eleições para as autarquias e o presidente da Comissão Administrativa, os gajos foram pedir para nomear um presidente. Alguém não conhece aqui ninguém, vocês é que têm que escolher. Você tem um contabilista e a gente queremos fazer aí uma sindicância e foi esse Alferes, que era licenciado em Economia, que ficou lá como presidente da Câmara, fizeram lá e teve lá na implementação. Eu, o ano passado, há 2 anos, antes da pandemia, fui convidado lá pelo atual presidente da Câmara de Penassamal, não sei se é o mesmo, se não. Era um rapaz que era do PS, que foi, fez-nos um convite de todos os que lá tivemos, os 13. Infelizmente só pudemos ir 7 ou 8, mas fomos, pronto, a malta foi, os marinheiros, tivemos dificuldade em alimentar, ainda fomos 2 marinheiros. Pronto, e regressámos ao local do crime, como se costuma dizer, entre aspas, e ficámos muito felizes por ver. Entretanto, tinham feito um colégio novo, um liceu novo para Sá Nova, e a Câmara fez obras e reaproveitou aquilo para as instalações camarárias lá para Sá Nova. E foi muito gratificante e muito... Antes de chegarmos aqui à Quinta do Conde, gostava que também nos abordasse sumariamente estes livros. Estes livros são um bocadinho anticlericais, naturalmente. Mas sobre o 30 Facadas de Raiva... 30 Facadas de Raiva é escrito, muitos destes poemas são escritos ainda antes do 25 de Abril. Mas são feitos... Esse em concreto é a história de um idoso, de um nativo. Esse é o que está lá no mato, é o que dá o título ao nome. Sim, muito sorridente com as tropas portuguesas, mas também muito amigo das tropas. Ajudava as tropas do Moçambique.
as tropas, E- as moçambicanas, as da Praia. E há um Aliás, dia, isso está descrito no poema, o próprio poema descreve isso. e há um dia que comovem 2 ou 3 militares portugueses. Morram 2 E soldados. depois, no outro dia, quando eles saem para a rua e Realmente. se cruzam e ficaram convictos que tinha sido ele a denunciar, porque eles diziam, olha, os terroristas foram para ali e para aquele lado. Terroristas eram as tropas portuguesas para os outros e os outros para as tropas portuguesas. Ele terá denunciado as tropas portuguesas, e há 2 ou 3 mortos, e depois, na vez seguinte, em que os portugueses passam se cruzam lá, e sepultam cada um uma uma facada. facada no homem. Mas, E sim, aquilo é o que dá depois o título ao livro, Ao livro, 30 exatamente. facadas de raiva. O- Naquela altura era fácil editar um livro assim. Não, eu não li, eu só editei isso só depois do 25 de Abril. Sim, claro, mas mesmo assim. na Não altura- foi bem-vindo pela... Eu apanhei 6 dias de prisão. Isso é outra coisa também listada, mas isso teve preço, se calhar, Por causa de um programa Da televisão, na televisão. Mas eu disse, nesse programa, disse um poema desses 30 pagados. E isso vem na acusação, vem lá. Livros já, e este, não é este pequenino aqui, anti-holocausto, mas tu não sabias da carne madura, não foi este, é um outro que eu tenho deste tamanho, que era uma forca na picada. Esse também foi objeto de um inquérito militar, tive 3 anos para ser promovido a major e fui boicotada a minha promoção. E há um momento em que, se havia 1 milhão de deficientes das Forças Armadas, Calvin pensou, bom, 1 milhão de deficientes a votar num candidato a Presidente da República, certamente será Presidente Não da havia 1 República. milhão, infelizmente, felizmente não havia 1 milhão de deficientes, era 1 milhão de ex-combatentes. Então era isso. Era isso que Ex-combatentes. depois o Calvin Ex-combatentes. é pré-candidato. Não, eu quando candidatei à presidência era mais num sentido pedagógico ou didático, no sentido de levar a informação a todos os que estiveram na guerra, para lutarem pelos seus direitos, de se inscrever, fazer ter um ecrã à minha frente, eu e aqueles que estávamos lá, como o Vicente, o Lavouras e essa malta toda, expor-nos, porque o ecrã que nós tínhamos, vamos lá, a capacidade de comunicar era muito pouca. De vez em quando, no princípio, ainda tivemos alguma. No princípio, na altura do PREC, dávamos alguma visibilidade. E depois foi diminuindo, e é na altura em que eu apareço nas primeiras presidenciais, em 80. Vai a uma entrevista à RTP, que era a única televisão que tínhamos, sem autorização superior. E levo mais 5 dias de prisão. E depois lá está na primeira página do Diário Olha, de que eu fui Lisboa, lá comigo, foi o Toica, que é que me foi levar lá ao Estado-Maior. uma linha para cumprir o tempo da prisão. Bom, Acho que está mais ou menos tudo. Não, Pois agora daqui por uns 2 anos eu devo ter este livro todo cá fora, com as histórias todas e mais algumas. depois nós vamos ler se cá estivermos. E membro da Assembleia Municipal, aqui com algumas curiosidades também, há um dia o Presidente da Assembleia Municipal era o engenheiro Aço Ferreira. E há um dia em que se está descrito, nós estamos a falar, temos aqui também o Zé António Caio Correia, que foi membro da Assembleia Municipal e também foi autor de um livro, e foi membro da Assembleia de Freguesia aqui com o Calvin e comigo. E há um dia era presidente do engenheiro Aço Ferreira, que faleceu recentemente também. E que pergunta ao Calvin, no final da discussão sobre apresentação de contas ou coisa que o valha, Sr. Presidente, posso fazer uma declaração de voto? E o Presidente disse, pode sim, senhor. Mas em verso, não há nada que impeça, no regimento que impeça que a declaração de voto seja em verso, faça favor. E então Calvin faz uma declaração de voto relativa aos documentos que tinham acabado de votar. Era o orçamento para aquilo. O relatório de contas. Este ficou na história porque de vez em quando. Não foi preço. Agora não, dessa vez não. Estamos a falar dos anos. Já estávamos em plena democracia. Era o preço do tipo. Já. Aqui
na Assembleia de Freguesia, aqui nesta sala, tivemos aqui várias reuniões, recordo a postura, o Calvin sempre nas áreas sociais era a área que ele mais incidia. Houve também aqui alguns pormenores curiosos, enfim, mas pronto, já lá vão 30 e tal anos. Enfim. Eu não sei, se calhar era capaz de ser um momento para alguém fazer algumas perguntas. Não, se calhar, força. Estão aqui alguns, estou a falar, tenho o meu irmão para aí alguns, que agora aqui está aqui atrás. O irmão dele foi um grande companheiro meu na altura que eu estava a fazer lá a minha casa, lá no... Também, mas foi também. Eu tenho 2 irmãos que foram ao ultramar. Chegou a ser mesmo ferido e o Alberto esteve em Angola e foi evacuado também. Mas foi doenças naturais, creio eu. Mas houve aqui certamente mais gente que tenha estado lá. Para os mais jovens também é importante conhecer alguns pormenores de como a guerra se passou. Estou a olhar para o Nelson. E olha para isto agora com o sorriso, como eu há bocadinho brincava com uma bombinha que fez a perna e a ir pelos ares. Ainda há pouco tempo fizeram chegar uma fotografia da Berlim. Um gajo que era fuzileiro que tirou uma fotografia à Berlim, como ela ficou. E ela, quando vai ao ar, cai dentro do mesmo buraco que estava. A mina era de Foz, e aquilo continua a arder. Depois, ainda por cima, há um indivíduo, nesse momento, pega na G3, dá uma rajada para que, com medo daquilo explodir, e furou o depósito todo do gasóleo. Aquilo cai lá dentro, olha, aí é que o capitão se foi mesmo à vida. Sim, senhor. Alguém quer fazer alguma pergunta? O Zé António certamente quer. Não, isso já está. Já em parte de Moçambique é que esteve? Eu estive em vários sítios. Olha, abrangia mais intensamente o distrito de Vila Cabral. Mas também estive em Tete e em Cabo Delgado. Nós apoiávamos a zona dali no cima do Rovuma, tínhamos lá um destacamento, no cima da praia, e Tenente Baladinho, e nós estávamos, o batalhão fazia uma quadrícula bastante grande, estávamos em vários espaços. Depois estive também em Tete, e tive, pronto, principalmente aí, é claro, depois tive a oportunidade de conhecer a Beira, Nampula, a Beira pouquinho, só que passei lá de avião. Mas estive lá quando fui ferido, estive lá bastante tempo. E em Lourenço Marcos também. Lourenço Marcos passei lá umas férias. Pronto, foi a minha vida por lá, aos bocadinhos, aos salpicos. Já agora estamos a contar só uma pequena história também. Eu estive em Moçambique, estive em Cabo Delgado. Estive nomeadamente na Nampula e depois estive em Moeda também. Mas quando lá cheguei, depois faziam-se transporte de mantimentos e tudo para Moeda, era uma coluna, e aquilo às vezes eram 20 e 30 caminhões e tal, tudo a passar pelos mesmos sítios. Era a coluna de reabastecimento. Aquilo depois havia grandes lamaçais e ficavam os carros às vezes ficavam lá atascados e não sei o quê. E eu era forriel mecânico de equipamentos, de máquinas de terraplanagem, essas coisas. E então tinha que ir em último lugar com o pronto-socorro, que era algum carro que ficasse apanado ou que tivesse para dar apoio. Mas aquilo foi logo nos primeiros meses para Moeda. Eu estava na Nampula, não tinha problemas nenhum, andávamos à vontade. E a malta toda dizia: ei, vai para Moeda, vai quando chegar ali a cantar, e quando chegar ali. Havia uma canção que a palavra é moedas, terra sagrada, dá visão nuclear. E então, quer dizer, ia com algum receio, quer dizer, a minha especialidade era mecânico, não era atirador nem nada. E até quando chegou ao tal voamento, que era na Qatar, que aquilo era a pessoa toda falava: ei, vai-te na Qatar, tal. Então acho que ia cá em último lugar, ia mais, pronto, aí ao lado do motorista, e começa a ouvir tiros e granadas e ali uma coisa qualquer, e abri a porta do pronto-socorro,
salto, meti-me debaixo do carro com a G3 a tremer, sei lá, que é e era um turista a dizer Furiel, suba, mas eu com o medo percebia, Furiel acuda. Espera aí que já te acudo. Às tantas o rapaz saltou para se largar comigo, porque não havia perigo, não havia problema nenhum. É porque, dizer isto, íamos na picada e era um momento em que havia muita vegetação que não se via. E então quem ia à frente tinha que mandar tiros, se estivesse lá alguém a buscar, tinham que responder. Naquele sítio não havia visibilidade, onde era a selva mesmo, tinham que mandar para ali tiros e granadas para despistar se houvesse lá alguém, mas eu não sabia. O gajo que ia comigo ao lado, que era o turista, já tinha feito aquilo mais vezes, aquilo para ele. Veio ver o salto e por acaso ele parou o carro, se não tinha passado por cima. Mas achei piada depois, era ele dizer Furiel acuda. Percebia eu, mas eu dizia Furiel suba. Quer dizer, nós éramos os últimos, a caminhonetes iam todas já, ficámos desligados aí no sítio pior, ficámos para trás. E eu com medo, mas também foi o único susto assim que eu tenho. Mas havia um código que nós tínhamos que era. Quem comandava a viatura, a coluna era sempre a última viatura. A última, que vinha último, era coordenada por o que ia em penúltimo. O penúltimo era pelo antepenúltimo. E assim sucessivamente, até se a última parasse, a outra tinha que parar. O outro não via a outra, parava também. Que era, e imediatamente iam ver o que é que se passava. Era isso, pelo menos. Lá na minha guerra nós fazíamos assim. Havia uma coordenação, o chefe da viatura era obrigado a coordenar os seus movimentos e a sua, pela viatura de trás e não pela da frente. Senão ficavam sempre desgraçados que iam cá atrás, ficavam sempre lá para trás. Mas também está com toda a vida que apanhou os sustentos a mim. O João era desviado para o sul. Já passou. Há muita gente que ainda apanha muito susto quando há aí nas festas. Muita gente quando ouve boneca não pode ouvir morteiros aí das festas. Ainda se joga, muita gente com o trauma de guerra. Isto foi muito difícil. Foi outra luta da associação. Consegui pugnar por esses que ficaram apanhados do clima, a gente chamava de apanhados do clima. Mas eles eram pós-traumáticos, portanto, são o stress pós-traumático de guerra, que já está aceito. Primeiro país a aceitar isso, segundo consta, que nos deu alguma força. Olha, foi o irmão do Jorge Sampaio, esse médico teve uma influência muito grande, mas porque a América reconheceu isso como doença. E criou uma instituição própria para recolher essa rapaziada, porque isso às tantas, aquilo, pronto, praticamente era muito difícil um homem com esse trauma pós-traumático, essa condição de stress pós-traumático de guerra, tornava-se praticamente, às vezes até insuportável. A família suportava uma situação dessas. E não tinham direito a nada, nem assistência médica, nem pensão, nem coisa nenhuma. Apanhado do clima. Mas felizmente nós ainda conseguimos algum êxito nessa situação. Vocês tinham, enquanto Associação de Deficientes das Forças Armadas, tiveram ali alguns constrangimentos com a Liga dos Combatentes? Alguns, até o nosso primeiro comunicado era este pedido de extinção, ainda à Junta de Salvação Nacional. Extinção da Liga dos Combatentes das Forças Armadas. A Liga dos Combatentes das Forças Armadas é uma instituição que é do governo, é nomeada, o governo é que nomeava os generais que iam comandar a Liga e os vários indivíduos. Portanto, aquilo fazia parte da orgânica do próprio Estado. Portanto, quem dera, que ainda se chamava Liga dos Combatentes da Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra. Agora é que depois viram que estava-se a acabar a Primeira Grande Guerra, embora ainda tenha tido no meu quarto um alferes da Primeira Grande Guerra, quando lá cheguei, um alferes, tinha 80 e tal anos, eu tinha uma pensão de 7 escudos e 80 centavos. Nunca lhe mexeram na pensão.
naquela altura quem era alferes tinha dinheiro, não é? Mas a gente fartava-se de rir. E foi o nosso parque convívio, pequeno convívio, com muitos poucos, porque eles já eram muito poucos. Eu lembro-me daí com a ATFA, ao dia da comemoração da Primeira Grande Guerra, e ainda lá estarem 2 ou 3 velhotes desses ainda lá a assistirem com a ATFA também ia. E depois a Liga viu que já não tinha hóspedes e então começou a aliciar os ex-combatentes para serem sócios, mas era só serem sócios, não sei se agora já fazem alguma coisa por isso ou não, não acredito. Sim, senhor, amigos, olha... Aqui na Quinta do Conde, o Calvin teve, isto agora para descontrair também, era um bocadinho o mandante das operações de uma operação que se repetiu ao longo de 11 ou 13 anos, que era convívio... Os amigos do Clube Lobo. Os amigos do Clube Lobo. O objetivo era ir comer o lampreia junto ao Clube do Lobo, que era o calhau. A margem do Guadiana. Nós fomos lá 11 ou 12 vezes, mas nunca comemos lampreia. Não. A lampreia, normalmente quem comia a lampreia eram 5 indivíduos que iam fazer o reconhecimento e marcar os sítios onde é que se ia. Eles comiam. Porque já viu o que é fazer lampreia para 50 ou 40 pessoas. Isso era muita lampreia. Mas era curioso, eu não sei se o Taí Calvin era cortes, mas era uma excursão de umas dezenas de homens. Não, só homens saíam daqui todos. Só homens. Dormíamos. Passávamos um fim de semana de 2 ou 3 dias. O Armando chegou, aqui o engenheiro também ainda chegou a ir. Aqui os vários aqui da Câmara, os arquitetos também iam. Nesses convívios também aconteceram episódios muito curiosos. Já uma vez que nós estávamos na Cruz da Cigana, um montezinho onde havia um casal que tinha um filho ou 2, e eram as únicas pessoas ali naquelas redondezas que habitavam aquele local. E depois havia uma coletividade e uma escola que não tinham naturalmente uso. Nós organizava-se o jantar lá nessa coletividade, uns descascavam batatas, outros tratavam da carne, outros tratavam disto, daquilo, e aqueles que sobravam entretinham-se a jogar aqueles jogos tradicionais, malha, enfim. É o momento em que se dá por falta do tio do Calvin, que ele já aqui referiu, Francisco Ferradura Baranita. Mas onde é que está o Baranita? Onde é que está o Baranita? E não estava lá. Mas onde é que ele ficou? Tinha ficado em Aldeia Nova de Sarmento. Não, ele tinha ficado na terra de Zé António Safara. Tinha ficado em Safara. Naquele dia nós almoçámos em Safara, no restaurante Arcada, que ainda lá está, que tinha um banco à porta, um banco de cimento à porta, e nós, incluindo o Baranita, eu, o Baranita e outros, íamos na carrinha do Fernando Dores. Entretanto, o Fernando Dores tirou a carrinha para irmos beber um copo lá a uma tasca, ou outro sítio, e no mesmo local foi estacionar uma carrinha parecida com a do Fernando Dores. O Baranita sentou-se lá no banco, ficou ali à espera que viesse o Fernando Dores para irmos para a Cruz da Cigana, e nós já estávamos na Cruz da Cigana e o Baranita, ninguém sabia. E ele ali à espera e a carrinha lá estava. Mas isto eram dezenas de episódios. Mas a gente depois fomos buscá-lo lá à Aldeia Nova. Ele conseguiu uma boleia para a Aldeia Nova. Outro episódio. E eu não sei como é que era, telefonou para a Cruz da Cigana. Não, foram vocês. Houve alguém que lá, o Calvinho alertou e telefonou-se para lá. E depois descobriu-se que ele estava lá. Há um momento em que nós estamos já com pessoas, uma boa parte deles já morreram, em que estamos a conversar sobre... em que estamos às 8 da manhã a comer gelados, junto às Minas de São Domingos, a comer gelados. Eu não sei se o Taio que lá estava, o Calvinho certamente estava. Estávamos a comer e depois há um que morreu agora há pouco tempo que diz que, se nós disséssemos agora às nossas mulheres, a cada uma delas, disséssemos que estávamos a comer gelados, nenhuma acreditava.
E é verdade. Nenhum ia acreditar que às 8 da manhã aquele conjunto de pessoas que naquele fim de semana estavam mais disponíveis para beber uns copos do que para comer gelados, que às 8 da manhã estávamos a comer uns gelados junto às meninas santinhos. Houve muitas situações. Muitas peripécias durante estes 11 passeios. Há outro também que me acontece a mim, que é, eu vou com o Baranita e com o António Batista, vamos à frente para começar a preparar a caldeirada. Não havia Quando puxaram fogo àquilo? Não puxamos fogo nenhum àquilo. Não? Nós parámos a beber um copo na aldeia antes de descer lá para baixo para o fundo do lobo, que é Mendoeiro ou coisa que eu vá. E então, estou no verão, em calções, mês de maio, coisa assim, mas com tempo quente, em calções, e às tantas parecia um cão a roçar-me nas pernas. Era um javali. Era um javali que veio acompanhado pelo dono, ainda no vinho. Era naquela tasca, a gente depois fomos lá todos à tasca da Pois, e depois nós, no almoço, a contarmos que tínhamos estado na tasca com um javali, e depois o Calvin insistia a dizer, pois, mas para a mentira, ele usava sempre. Ser seguro e atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. Era isto. E ele dizia, não, mas tem que existir, tem que ser para você próprio se convencer que é verdade. Bem, no regresso, mas é verdade. Pois, insista, diga que é verdade. No regresso passámos por lá, pela tascazinha, fomos à procura o homem que estava a dormir a cesta, fomos à procura de fazê-lo levantar da cesta para nos ir mostrar o javali. Depois andam lá a brincar com a gente. Aconteciam muitos episódios curiosos dessas brincadeiras, mas com mais seriedade. De facto, foi esta passagem do Calvin pela guerra e pelo percurso que a seguir teve de intervenção cívica, e não foi pouca, em matéria de... E espero que não sejam as últimas. Agora, não precisares de alguma intervenção? Não, nós não queremos perturbar muito, que o livro tem que estar concluído quando Calvin fizer 80 anos e o 25 de abril. Já vou quando tinha 9 anos. Estou a deixar as ovelhas agora. Já só falta 70 anos. As coisas estão... Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma partilha de episódios. O João Marangeira, entretanto, não quer contar o susto que apanhou. Não, nem preciso dizer como é que ficaram as calças. O susto foi uma pessoa chegar lá e uma semana depois ir logo fazer uma escolta. Eu era da Companhia de Polícia Militar 8240. Fomos integrados nas cargas críticas, que era fazer a guarda a todo o material que ia para a barragem de Cabarabassa, as turbinas, os geradores e tudo. E então chegámos lá uma semana depois dentro do comboio. E pronto, 2 minas, que ficaram 9 carruagens daquelas de transporte de carvão, que era onde nós íamos, 9 carruagens fechadas em cima umas das outras. E depois hoje aqui, acho graça aquilo, não é? Uma pessoa aqui ouve tiros, dá tiros, não quero tiro, não sei o quê, mas lá, caramba, começam a ouvir tiros, que isto é sério. E depois vinhamos, no regresso, quando isso aconteceu, vinhamos já de regresso para a Beira, o quartel da Beira, e fazíamos a escolta entre Beira e Moatize. E depois no Moatize para Cabarabassa eram umas plataformas. Também fiz essa viagem. Com 84 rodas. Uma grande viagem, bonita. Passava-se por paisagens. E então no regresso, que foi quando isso aconteceu, que para cima não havia nada, íamos todos dentro dos vagões, com a espingarda e amigos de pés, porque os taipais eram altos, com a espingarda apontada para o mato. À saída da cidade, a companhia que lá estava, que fazia o serviço da cidade, metia-nos medo, diziam aqueles nomes esquisitos lá na língua lá dos africanos. Epá, em tal parte, lá não sei o quê, os gajos fazem assim, fazem assada, mandam granadas para dentro do comboio e tal, e coisa e tal. E a malta, claro, ia tudo com a espingarda apontada para o mato. Mas não havia nada, porque eram os Fiat, eram os helicópteros, os helicanhões e não sei o quê, assim, a voar, porque a carga tinha que chegar inteira. Não houve nada. No regresso, não havia nada de proteção. O comboio para ali abaixo. Vínhamos numa carruagem de madeira, daquelas de primeira classe com beliche. Vinha tudo em cuecas, 40 e tal graus de temperatura, tudo em cuecas, a jogar às cartas lá nos beliches, não sei o quê, e eu vinha do lado da sombra, sentado nos estribos, nas escadas,
agarrado ao corrimão da chegada. Quando aquilo sucedeu, bam, bam, duas explosões enormes, ficaram lá as duas locomotivas, a carvão, e depois as carruagens começaram a se enfaixar em cima umas das outras. Não sei como é que aquilo aconteceu, dei uma camalhota para trás, esqueci de sair da porta do outro lado. Vou direto ao corredor, que era lateral, depois tinha os compartimentos todos, vou direto ao corredor para ir buscar a espingarda, que estava lá abaixo do banco. Para cima não aconteceu nada, para baixo não há nada. Então a espingarda ficou lá. Bem, assim que chego ao corredor, pareciam minhocas. O pessoal todo a furar por baixo uns dos outros, cheio de medo. E começámos a ouvir tiros. Tiros, coisas a bater por todo lado, nos vidros das janelas, mais medo ficámos. O que era esse barulho? Era o próprio pessoal que ia nos compartimentos a dar tiros de rajada e os invólucros batiam por todo lado. Os próprios assustavam uns aos outros. Foi uma aflição cancelada. Depois ficámos a noite toda lá no meio do mato. Depois aí tivemos outro episódio que cai uma trovoada daquelas tropicais que lhe relâmpagos por todo lado. E ficámos a fazer proteção à carruagem dos civis. O que é que cai a trovoada? Aquilo da linha de comboio para o mato, há um espaço mais ou menos de uns 200, 300 metros, que é limpo, porque antes punham-se em cima das árvores e granadas para dentro do comboio. Então foi tudo limpo, a engenharia, com as bulldozers e aquilo tudo vai limpar o mato todo. Depois ficavam lá os troncos das árvores, e aquilo corre lá, pareciam pessoas a mexer. A gente atrás de um tronco, vai ali outro. Foi uma aflição danada. Sim, senhor. E outras coisas. Obviamente, eu que não fui à guerra, se me ponho a contar episódios dos meus 1 ano e 1 dia de serviço militar, epá, nunca mais paro. Sim, senhor. Antes de terminarmos, queria ser aqui intermediário do Sr. Presidente da Junta, ou então o Sr. Presidente da Junta oferece 3 livros sobre aqui do Conde, curiosamente fui eu que escrevi, que o Sr. Presidente disse, temos cá o Calvin, certamente ele não tem estes livros, vai passar a ter, então olha, agradeço ao Sr. Presidente. Fica com estes 3 livros. Este aqui eu trouxe para me orientar, mas são os únicos que não lhe ofereço. Não, eu agora tenho que mandar fazer pelo menos 30 para casa de Ferreira, já me pedi lá em Moçambique, tenho que fazer uma. Eu tive a felicidade de não ir à guerra com os amigos, só foi com os amigos, nunca ia nada com vocês. De toda a maneira, também tenho aqui da parte da Junta de Freguesia. Tenho aqui um pinzinho e uma medalha da Junta e o novo livro dos Gaitas de Sesimbra. Foi agora editado há pouco tempo. Muito obrigado. Está bem? Thank you. Leva daqui para mais uma Bíblia. É verdade. Se quiser, aproveite-se aqui pode por todos. Senhor. Sim, senhor, eu não sei se... Foi que depois leva isto até ali ao carro, está bem? Foi que eu já me vou mal uma vez lá para a revisão. Uma das vezes. Havia uma fotografia que vinha que ele apareceu lá. Ele está ali o senhor, ele está a dizer. Não aguento o que é isto. Não sei. Ele põe a mão por baixo, não. Posso abrir aqui uma garrafinha? Já? Pronto, será meu próprio tempo. Não. Então a nossa. Olha, da parte da Junta de Freguesia, agradecer a vossa presença. Aqui o nosso amigo Calvin tem sempre aqui este espaço. Quando precisar de alguma coisa, Sim, senhor. cá estaremos. Pode ser que eu venha cá lá só comigo. Tá. Olha, fica correto. Ok. Muito bem. E agradecer. Não sei se o Sr. Presidente quer acabar. Agradecer a todos também o tempo para estarem aqui, para maturarem. Olha, deixa estar, vai arrumar uma experiência de vida. Sim. E é sempre bom nós falarmos com este espírito construtivo das nossas vidas. Sim, senhor. Então, Pronto. obrigado a todos. Obrigado.